Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, tendo por base esse texto, Testemunhos de Aparecida. E nós estamos, nesses dias, olhando o tema O Alcance Eclesiológico de Aparecida. Hoje continuamos com esse tema. E aqui então podemos olhar um pouquinho o pano de fundo das conclusões de Aparecida, ou seja, o pano de fundo desse conteúdo aqui, o documento de Aparecida. Pretender o delineamento de um marco eclesiológico próprio do documento constitui, por conseguinte, uma tarefa praticamente impossível. Mas esta sinalização não quer dizer que Aparecida não contenha riquíssima mina de reflexão eclesiológica, de linhas pastorais muito precisas e de grande alcance para a compreensão e renovação da Igreja na América Latina. Por isso podemos dizer, sem sombra de dúvida, Aparecida aponta um caminho eclesial. Aparecida aponta um caminho eclesial que enriquecerá sua ação pastoral e que marcará o começo de um novo modo de ser igreja. Um novo modo de ser igreja, mais fiel e credível, profundamente missionária, consciente de que tem sua origem na missão do Filho e do Espírito Santo, segundo o desígnio do Pai, e que levará à renovação das paróquias e de todas as comunidades e instituições eclesiais para que sejam verdadeiras escolas de discípulos missionários. Verdadeiras escolas de discípulos missionários. Basta a gente lembrar aqui que no mês de novembro aconteceu a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. E por que essa Assembleia? Porque o Papa Francisco, numa conversa com a direção do CELAM, foi bastante claro. Nós ainda não esgotamos toda a riqueza do documento de Aparecida. É preciso, então, fazer uma avaliação, ver onde nós avançamos e onde nós não demos passos significativos ainda. Daí, então, o caminho sinodal percorrido pela Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Também as conclusões de Aparecida apontam que a Igreja não fique fechada na sacristia ou expedientes paroquiais, mas que saia ao encontro dos fiéis, com braços abertos para acolher e valorizar cada um dos seus membros. Acolher e valorizar cada um dos seus membros. E ser próxima de todos. Servidora e solidária. Em outras palavras, uma igreja samaritana. Uma igreja samaritana que viva autenticamente a comunhão e a participação, na qual todos os seus membros sejam ativos e se sintam chamados a cooperar, segundo a sua própria vocação, na missão da Igreja, participando do discernimento, da tomada de decisões, do planejamento e execução dos projetos pastorais, como o documento aponta no número 371. Essas indicações muito pragmáticas que respondem ao que o documento chama conversão pastoral, na qual devem envolver todos os membros e instituições da Igreja, não deixam de lado, pelo contrário, reafirmam as grandes linhas eclesiológicas e as opções pastorais tomadas nas anteriores conferências gerais. Certamente, a Aparecida tem como pano de fundo as conferências
anteriores. Mas não só as conferências anteriores. Também o Concílio Vaticano II, o Sínodo dos Bispos para a América e alguns documentos pontifícios de grande envergadura. A esse respeito, é importante ver o que diz o documento de Aparecida no seu número 9, bem no começo. Assim disseram os bispos em Aparecida. A quinta conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho é novo passo no caminho da Igreja, especialmente a partir do Concílio Vaticano II. Ela dá continuidade e, ao mesmo tempo, recapitula o caminho de fidelidade, renovação e evangelização da Igreja latino-americana ao serviço de seus povos, que se expressou oportunamente nas conferências gerais anteriores do Episcopado. Rio de Janeiro, 1955, Medellín, 1968, Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992. Em todas elas, reconhecemos a ação do Espírito. Em todas as conferências gerais, reconhecemos a ação do Espírito. Também nos lembramos da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a América, que foi realizada em 1997. Papa São João Paulo II convocou sínodos especiais para preparar o grande jubileu. Então houve o sínodo para a América, de onde saiu um documento, Ecclesia in America, a Igreja na América. Nesse texto aparecem 3 expressões muito significativas. Reconhece, em primeiro lugar, que a Aparecida quer dar um novo passo no caminho da Igreja, mas que não se dá como algo isolado e improvisado. Uma vez que, em segundo lugar, dá continuidade. E, em terceiro lugar, recapitula esse caminho de fidelidade eclesial, de renovação e de compromisso evangelizador presente na América Latina, em favor dos seus povos, o que foi fixando de maneira clara nas conclusões de cada uma das conferências gerais anteriores. Todas elas, dentro de seus próprios objetivos, quiseram também buscar o modo de fazer atuar o Evangelho em cada um dos povos da América Latina e nas circunstâncias concretas do seu povo, para contribuir para que em Jesus Cristo pudessem encontrar a vida verdadeira. Então, Aparecida, a Conferência de Aparecida, a quinta conferência, recolhe o espírito eclesial da Conferência do Rio de Janeiro, a primeira, que aconteceu no ano de 1955. Quando o Papa Pio XII convocou a primeira Conferência Geral, realizada no Rio de Janeiro em 1955, se pretendia o quê? Se pretendia que se estudasse de forma concreta e se sugerissem soluções para os problemas mais fundamentais e urgentes. Então, estudar os problemas mais fundamentais e urgentes e buscar solução para eles, problemas que afligiam a Igreja na América Latina. Nesse contexto, ou melhor, nesse momento, como expressava o Romano Pontífice na Carta Apostólica Ad Ecclesiam Christi, para a Igreja de Cristo, de 29 de junho de 1955, ali a Igreja representava mais da 1/4 do mundo católico, esquadrão compacto de generosa fidelidade às tradições religiosas dos pais, assim dizia Pio XII. Nesta carta, o Santo Padre expôs os principais problemas que se percebiam na América Latina e, ao mesmo tempo, exortava os bispos para que assumissem com realismo e com esperança
a tarefa. Qual tarefa? A tarefa de renovar a vida católica no continente. Esse foi o grande objetivo pelo qual o Papa Pio XII convocou a primeira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. No mesmo escrito, na mesma carta, existem 2 parágrafos que expressam a esperança que tinha Pio XII em relação ao que poderia surgir dessa primeira Conferência Geral. Ele diz: abrigamos a gozosa esperança de que a América Latina se disporá em breve, com vigoroso empenho, cumprir a missão que a divina providência parece haver confiada a esse imenso continente que se orgulha de sua fé católica, de tomar parte referente na nobilíssima tarefa de comunicar também aos demais povos os dons de paz e de salvação. Depois, no outro parágrafo, chegará um dia em que a América Latina poderá restituir a toda a Igreja Católica o que tem recebido, quando, como se espera, possa felizmente contar as amplas e poderosas energias que parecem estar aguardando a mão sacerdotal para consagrar-se com entusiasmo ativo à honra e culto de Deus e ao fomento do reino de Cristo. Uma das grandes preocupações que foram estudadas no Rio de Janeiro foi referente à escassez de sacerdotes e o que isso implica no campo da evangelização, já que estava em jogo a conservação da fé frente à presença do protestantismo cada vez maior e de alguns movimentos anticatólicos, como também ao incremento de graves problemas de tipo social e à contínua infiltração de ideologias materialistas. Então, tudo isso estava por trás da convocação dessa primeira conferência. É importante ter em conta que uma das ações muito positivas da Conferência do Rio de Janeiro foi que, para ir ao encontro de toda a problemática que afligia a Igreja na América Latina e também para coordenar de maneira mais apropriada a ação pastoral, para conseguir assim uma maior eficácia no trabalho apostólico, os bispos, acolhendo a sugestão de Pio XII, votaram positivamente a iniciativa de criar um Conselho Episcopal Latino-Americano. Então foi nessa Conferência do Rio de Janeiro que nasceu o CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano. E aí, no documento final do Rio de Janeiro, então encontramos o seguinte: além das conclusões aqui enumeradas, a conferência formulou o seguinte voto referente à criação de um Conselho Episcopal Latino-Americano. A Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, por unanimidade, tem aprovado pedir e atentamente pede à Santa Sé Apostólica a criação de um Conselho Episcopal Latino-Americano sobre as seguintes bases. Então, o que é que fundamentava a ideia do CELAM? O Conselho Episcopal Latino-Americano será composto pelos representantes das conferências episcopais nacionais da América Latina, em proporção de um representante por cada conferência episcopal designado pela mesma. Tanto é que aqui no Brasil, a cada quatro anos, os bispos escolhem um representante do episcopado brasileiro para participar dos encontros do CELAM. Serão funções do Conselho: primeiro, estudar os assuntos que interessam à Igreja na América Latina. Depois, coordenar as atividades, promover e ajudar obras católicas, preparar novas conferências do episcopado. Veja, essa do Rio foi a primeira. Estamos na quinta.
que é Aparecida. As reuniões do Conselho serão anuais. O lugar das reuniões será normalmente a cidade onde tem a sua sede, o Secretariado-Geral. Porém, o Conselho poderá se fixar ocasionalmente noutro lugar. A presidência do Conselho será integrada por um presidente e 2 vice-presidentes, eleitos pelo próprio Conselho, e durarão em seus cargos por 2 anos. Hoje já foi alterada esse tempo de mandato. Hoje são 4 anos. Depois, dependerá do Conselho Episcopal e mais diretamente de sua presidência, um secretariado-geral que terá, além disso, os seguintes subsecretariados. 1. Preservação e propagação da fé católica com 4 seções: defesa da fé, pregação, catecismo e ensino religioso, missões e índios, imprensa, rádio, cinema e televisão. 2. Outro departamento, outro subsecretariado. Clero e institutos religiosos, vocações. Um outro departamento, educação e juventude. Veja, juventude está na base, na criação do CELAM. Outro secretariado, o apostolado dos leigos. E o Concílio Vaticano II, que veio depois, dedicou um documento, um decreto sobre o apostolado dos leigos. Outra seção, a ação social. O secretariado-geral se cumprirá, ou melhor, se ocupará também das relações com a hierarquia e os organismos católicos dos Estados Unidos, Canadá, Espanha e Portugal. O secretariado-geral residirá na cidade designada pela Santa Sé Apostólica. Os subsecretariados residirão, em regra, na mesma sede do secretariado-geral. No entanto, a juízo do Conselho, poderão ter sua sede em outras cidades. Financiamento será feito conforme contribuições proporcionais de cada nação latino-americana, segundo normas que serão estudadas e fixadas oportunamente. Então, a conferência que aconteceu em 1955 no Rio de Janeiro, a primeira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, teve como um dos frutos principais a criação do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos com essa mesma temática. Até lá!